Boa noite, eu sou a professora Josi, do Departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou hoje aqui, né, em companhia da Rosilene, do Cássio e do Renato, para a gente trabalhar a oficina com vocês. Então, o Cássio vai colocar aí o material que a gente vai apresentar, que na verdade hoje a proposta é fazer uma apresentação da oficina, e depois vocês vão estar recebendo, né, os materiais, seja em formato de vídeo, seja em formato de texto, todo esse material que a gente vai proporcionar. Até é interessante, a gente pensou na proposta de criar um grupo, na verdade nós já temos um grupo de WhatsApp, e a gente inclui vocês. Então agora, no decorrer da gravação, é interessante vocês colocarem o nome de vocês. Quem já fez inscrição seria só o nome, tá? E o celular para a questão do nosso grupo. E quem não fez, que algumas pessoas não conseguiram fazer inscrição, daí também pode colocar o nome, o telefone também, só que vai ter que mandar o CPF depois lá para a GAUEPG, tá bom? Bom, então aí tá a nossa oficina, dá para colocar em tamanho maior, Cássio? Eu Eles já verem melhor. projetei a tela inteira. Tá a tela inteira? Ah, Tá, para a tela nós inteira. não tá. Então é pintura fluida para nós, tá, mas assim, eu acho que eles conseguem ler, não tá, tem que habilitar a edição e colocar a apresentação de slide do início. Então, Opa, o título tá. da oficina é Pintura Fluida, Colorindo com Química e Arte. Então, essa oficina faz parte de outras oficinas que estão sendo realizadas essa semana, e a semana que vem, que fazem parte do projeto Oficinas Interdisciplinares do Grupo de Extensão Interarc, tá? Então, esse grupo, ele está trabalhando, a gente, na verdade, a proposta nossa eram de várias oficinas presenciais, e como eu expliquei, né, não foi possível, de acordo com essa questão do remoto. Então, a gente precisou, reorganizar e trabalhar nesse formato agora, para vocês. Não vai conseguir, Cássio? Então, eu vou apresentar. Não, prof, tô tentando agora. Então, pode deixar que eu coloque, Cássio. Então, acho que agora vocês estão vendo. Sim? Tudo bem? Agora que eu não vejo mais vocês. Bom, então, é alguém que tem que me dar um retorno se vocês estão vendo. Alô? Estamos vendo, prof. Agora sim. Estamos vendo, prof. Pode continuar, tá tudo ok. Então, tá jóia. Então, aqui a gente colocou o resumo, né, da oficina, do que a gente vai tratar. Então, ela tem como objetivo desenvolver conhecimentos teórico-práticos sobre a técnica de pintura fluida. Essa forma de pintura que usa tintas acrílicas com a consistência fluida. Daí eu já vou perguntar para vocês pensarem. Algumas pessoas que estão aí na oficina eu já sei que sabem. Mas o que será que é essa consistência fluida? E as tintas reagem umas às outras quando combinadas e criam motivos interessantes a partir, né, de uma mistura dessas cores, né? Então, vamos pensando nessa coisa do que é essa pintura fluida. Então, como surgiu? A gente vai falar um pouquinho como surgiu a proposta, vai discutir um pouquinho com vocês a questão da origem da pintura fluida, o que é isso, o que é, na verdade, essa pintura fluida, que a gente, na verdade, vai falar um pouquinho hoje, mas em todos os materiais, em todas as discussões, a gente vai retornar. E a questão da técnica, né, como que ela é, e a adaptação que, na verdade, a gente fez para trazer para vocês, tá? Bom, então aqui nós tínhamos o nosso primeiro problema, a questão de técnica, né? Por quê? Porque assim, quando a gente está fazendo uma pesquisa, aqui deve ter gente que seja assim, ou da graduação ou da pós-graduação, a gente sempre fala que as pesquisas começam com um problema, né? Ou mais de um problema. E em arte também, as pessoas às vezes confundem, acham que em arte é aquela questão do dom, a pessoa nasceu com aquilo, né, com aquele dom, mas a arte também é conhecimento
a arte também é técnica, e a arte a gente tem problemas a resolver. Principalmente eu, né, no meu caso, que eu sou do curso de artes visuais, mas eu não trabalho muito com produções, eu trabalho mais com disciplinas ligadas à licenciatura, disciplinas teóricas, e eu vou para a produção quando eu tenho alguns problemas, senão eu fico só nessa parte teórica mesmo. Então, quais esse nosso primeiro problema? Então, eu estava no grupo de pesquisa e também participando do PIBID. E o PIBID, ele tinha, assim, que agora nós estamos sem PIBID, infelizmente, no IPG, a gente acaba pedindo material, vem material, e às vezes a gente chega no final do ano e a gente tem algumas coisas de material que vai vencer. O que a gente faz com esse? Uns faltam e outros vêm a mais, né? Então, nós tínhamos lá tinta guache, cola, e assim, aqueles tubos grandes de cola, mas não era cola boa, né? Às vezes a gente pede aquela cola boa, cascoreço, e vem aquelas colas que parece assim, eu acho que nem parece mesmo, uma maizeninha com água, gente. Eu não sei se praticamente não cola nada. Mas mesmo assim a gente fica assim, vai jogar, o que a gente vai fazer com esse material? Então eu comecei a pesquisar, né, o que eu poderia trabalhar que utilizasse tinta e que utilizasse cola. E nós tínhamos também uma temática para se trabalhar, a questão da cor pigmento, que é um tema assim muito importante para a área de arte e é um tema também que tem uma característica interdisciplinar. Várias áreas vão estudar isso. Então, surgiu daí de pensar em todo esse material, o que eu vou utilizar, o que eu poderia fazer com isso, né, ligado à questão da arte. E o segundo problema é aquela questão do tema. Então, nós tínhamos aquele tema, como eu falei, né, que está aqui, que é cor, mas a gente é além da cor, né? Assim, e de forma geral, o tema cor é um tema de áreas diferentes. Bom, então voltando, que eu perguntei para vocês, né? Falei a pintura fluida. Então, a pintura fluida nada mais fluir é deixar, é escorrer, né? É uma pintura onde você trabalha com uma tinta que ela tem uma consistência não tão líquida, ela tem uma consistência um pouquinho mais espessa e ela escorre. Você não trabalha de forma geral, quando a gente pensa em tinta, a gente pensa lá no pincel, a canetinha, né? Que tipo de tinta você vai usar? Você usa algum desses instrumentos, né? Agora, na pintura fluida, o interessante é você coloca a pintura, ela vai por si só escorrendo. Então, a característica principal dela é essa. E nós achamos daí a possibilidade de trabalhar com essa pintura fluida, só que ela é uma pintura de forma geral que trabalha com os materiais caros, né? Então a gente precisou pensar em adaptar e fazer uma coisa diferente para a gente, primeiro, usar aquele material que eu tinha falado. Nós tínhamos tinta guache, nós tínhamos cola, né? E tinha um outro material que eu tinha lá bem interessante também. Eu tinha uns acrílicos, que na verdade eu ganhei uns recortes de acrílico, né, no formato arredondado, e eu tinha vários, que eu ganhei de uma empresa de acrílico, que elas fizeram um material e fez vários recortes, e iam jogar tudo aquele material fora. Então, eu adaptei aquele material, colocamos cola, tecido, e fizemos como se ele fosse uma telazinha, né? Então, a gente tinha esse material também disponível. Mas daí agora a gente vai discutir da onde para saberem um pouquinho, né, que eu adaptei, como eu disse, né? Eu, que eu digo, eu e o grupo, né? Nós adaptamos essa pintura fluida, mas de onde surgiu isso, né? Porque entra na questão da arte, daí a questão da pintura fluida não ser uma temática só da área de artes que requer. Você vê a pintura fluida fazendo, ela é muito simples. Agora, você compreender o que processo que ocorre lá, daí é mais complexo. Então, daí nós nos apoiamos principalmente em na área de química. Então, é por isso, né, que a gente coloca lá esse título, né? Então, essa questão da arte com a química que vai nos ajudar a entender todo esse processo. E a oficina vocês vão ter isso, é a compreensão do processo que é feito, e vocês vão também ter a parte de produção.
Então, eu passo a palavra agora para o Cássio, que ele vai falar um pouquinho dessa questão de onde surgiu essa técnica, que artistas que trabalharam isso. Com você, Cássio? Obrigado, prof. Então, o nosso primeiro problema se relaciona à relação dos artistas e a pintura fluida. Antes da gente começar a falar da prática em si, antes da gente começar a fazer as relações com a química, vamos tentar entender um pouco de em que momento da história da arte a gente começou a utilizar a fluidez da pintura como técnica. Pode passar para o próximo. Então, eu vou trazer 3 artistas aqui para vocês hoje, para dar um breve contexto rápido de artistas que estavam trabalhando uma espécie de fluidez na sua pintura antes de se tornar uma técnica propriamente dita lá no expressionismo abstrato. Então, o primeiro artista que eu trago aqui é o Davi Alfaro Siqueiros. Ele é um muralista mexicano e a atividade dele especialmente se deu na década de 1930 e ele chamava de pintura acidental, porque é como você consegue pensar a fluidez da pintura em um muralista. Os muralistas normalmente, como a Frida Kahlo e o marido dela, eles traziam um pouco da pintura mural, uma espécie de, eu não vou dizer que a pintura era estática, mas a pintura era feita para estar no plano. E o Davi Alfaro Siqueiros, ele deu um certo ritmo à pintura. E como ele fez isso? Como ele fez as formas e as ondulações na pintura mural, trazendo elementos, trazendo essa fluidez para a pintura, seja em materiais diversos que ele trouxe, como tintas industriais, como spray, e usando também objetos diferentes para pintura, como brochas industriais e pigmentos de substratos para impressão, ou impressões gráficas para pintura dele. No caso, ele dava esse ritmo, seja pela grande quantidade de tinta que ele aplicava, às vezes para criar uma textura na parede, ou pela própria pintura menor dele, que no caso seria a pintura em painéis menores ou em telas mesmo, na qual ele tratava totalmente a tinta como se fosse, como trazendo um ritmo para a pintura, seja na abstração, seja na no muralismo mesmo. Ele também teve influência mais para frente sobre o Jackson Pollock, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pode passar. Então aqui a gente tem um exemplo da obra mural El Pueblo a la Universidade e la Universidade del Pueblo, em que ele usa do escorrimento como técnica, mas também ele traz essa noção de textura e essa noção de ritmo para a pintura. Não sei se vocês conseguem ver que é uma pintura mural, mas ela tem uma série, ela tem uma tridimensionalidade parcial em que os personagens ali estão se aglomerando e eles estão se movimentando. Você consegue enxergar esse ritmo, mesmo que seja numa pintura mural. E aqui tem uma das obras abstratas dele, no caso, O Nascimento do Fascismo, que ele vai totalmente para a parte rítmica, para a parte da fluidez da pintura. Então ele traça, independente do material que ele vai usar, independente da quantidade de camadas de tinta que ele vai aplicar, ele vai trazer essa fluidez para a pintura quase como se fosse um rio, quase como se ela estivesse fazendo o próprio caminho dentro da moldura. O próximo pintor que eu vou trazer aqui é o Paul Jenkins. Aí sim, o Paul Jenkins já é do movimento expressionista abstrato. Ele, junto com o Jackson Pollock, que eu vou falar a seguir, são os que a gente chama de os sumos sacerdotes do expressionismo abstrato. E ele começou a experimentar pintura por escorrimento no final da década de 50. Pode passar para as obras. Então, aqui a gente tem um pouco do processo de criação do Paul Jenkins, que não era apenas... O expressionismo abstrato era uma representação do inconsciente, do sentimento do artista de uma forma quase que visceral na tela. Tinha que ter o artista, tinha que ter a pintura, mas não só isso. Tinha que ter uma entrega e um gesto para a pintura que exigia muito mais do artista do que meramente sentar no ateliê e pegar o pincel e ficar na frente da tela. Os expressionistas abstratos, eles pintavam em espaços normalmente muito grandes, ou em painéis, às vezes no chão mesmo,
como o Jackson Pollock faz as experiências dele. No caso do Paul Jenkins, a inovação que ele trouxe foi a pintura por escorrimento, que ele aplicava uma camada de tinta na tela e ele deixava ela escorrer, ou ele já deixava a tela em pé depois de aplicar a camada, ou como em uma das imagens ali, ele pinta no chão, mas não é exatamente plano. O chão está um pouco na diagonal e ele encosta a tela para que ela escorra e depois escorrido ele podia virar e continuar pintando por cima desse escorrimento. E o último artista que eu vou trazer é o Jackson Pollock, que talvez é o maior nome, ou pelo menos o mais conhecido que a gente tem do expressionismo abstrato. E ele trazia as influências dele de Picasso e Miró, por conta da questão do desapego da forma. Aí o desapego da forma dele foi da forma quebrada e geometrizada que tinha Picasso e Miró para a forma quase que totalmente a forma quase que totalmente desprendida da da noção que a gente tem de figurativismo. Então, o que dizem é que uma vez o Pollock estava trabalhando em seu ateliê e que ele deixou respingar tinta e que em cima daquele respingado ele fez outro respingado e que assim por diante ele começou a tentar essa experimentação. Não sei se é verdade, mas é o que falam que foi a primeira experimentação da técnica dele. E daí o que ele chamou de dripping era a técnica do Max Ernst e o Pollock levou para espaços muito grandes. Pode passar para o slide. Aqui tem uma imagem do Jackson Pollock pintando. Então ele estendia a lona normalmente no chão e ele caminhava ao redor, ele passava por cima, ou ele mesmo, depois que secar, ele levantava e pendurava para ver como ia ficar o resultado. Então ele tinha todo um trajeto que ele fazia sobre a lona, sobre a pintura, sobre o suporte que ele estava pintando, quase com um caráter de performance antes de estar pronto. Então você vai ver o gestual que você consegue reconhecer cada gesto que ele fez fazendo essa pintura. Pode passar? Tem. E aqui a gente tem a obra Number 8, que é a obra mais conhecida do Jackson Pollock. Ela tá no State Museum de Nova York. E ela é óleo sobre tela, que há certa organização no caso Pollock. Você pode ver um ritmo, você pode ver um trajeto, e normalmente o Pollock gostava também de fazer muitos vídeos, porque tinha uma questão muito visual, muito performática na pintura dele. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar documentos de vídeos do Pollock pintando, porque ele caminhava, ele entrava na tela como nenhum outro pintor até esse momento. E pode passar para o próximo. Aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho, essa é a convergência. As telas do Pollock são enormes e às vezes essa está emoldurada, mas às vezes elas podiam ser também o próprio suporte, que seja o próprio chão ou ser a própria parede. E da minha parte, acredito que é isso. Bom, como a Josi já havia mencionado lá no início, né? Nós temos agora um segundo problema, que é o além da cor, né? E pensando na questão da própria cor, né? Nós iremos abordar melhor, com maior profundidade ao longo da oficina. Nós iremos enviar para vocês textos, né? Vídeos também, que irão subsidiar nos estudos, nos aprofundamentos em relação à própria cor. E pensando nessa questão das cores, né, quando a gente fala até na questão da tinta, né, então um primeiro aspecto que vem à nossa mente são as cores, e atrelado a isso, as ciências, elas não estão separadas do universo das cores, né, do universo da arte. E diante disso, eu apresento para vocês uma primeira questão. E essa questão vai ser trazida agora e retomada posteriormente, lá no final da nossa apresentação. Então, como primeira questão, apresento para vocês que questões você poderia trabalhar no ensino médio pensando no contexto da química, por exemplo, e como? Então, convido vocês a fazer uma breve reflexão sobre isso e, posteriormente, nós retomaremos com essa questão.
E uma segunda questão, mais focada ao universo interdisciplinar, né? Aqui, na primeira questão, mais focada na química, na segunda, pensando justamente nessa abrangência, né, da própria arte em si, que questões você trabalharia de forma interdisciplinar e como? Bom, nesse slide tem alguns aspectos também já comentados pela Josi a respeito da própria pintura fluida, né? Fluida. E um aspecto interessante dessa pintura é o terceiro ponto apresentado no slide, que é como que ela é aplicada, né? Ela é aplicada sobre um suporte e essa tinta que está ali dentro desse digamos assim, de um determinado recipiente, ela vai escoar sobre essa superfície por meio de um vazamento, de aspersão, né? Além disso, nessa técnica a gente não utiliza pincel, é um aspecto muito interessante. Bom, agora eu passo a palavra para a Josi, para o terceiro aspecto da nossa oficina. Tá. Então, a questão da técnica, o tema, né, trabalhando com a pintura fluida adaptada à questão das cores, pigmentos primários, que é uma outra questão que a gente discute muito na área de arte, e nós temos um problema com cor, porque a gente trabalha muito com cor, e acontece que na escola, às vezes, a gente às vezes aprende algumas coisas de forma inadequada, nem vou usar o termo errado, mas a gente aprende de uma forma inadequada, às vezes a gente não trabalha com a questão da mistura de cores, primeiro porque às vezes o nosso próprio pigmento não é primário, né, de forma geral. Então, às vezes a gente chega na vida adulta sem ter uma compreensão das cores primárias, como que elas se formam, que elas podem dar origem a todas as demais cores, né? Então, o que a gente fez? A gente pensou em trabalhar isso com essa nossa temática da pintura fluida. Porque, assim, se vocês viram os artistas lá, né, trabalhando, vocês viram que eles usavam várias cores. A preocupação deles não era especificamente em trabalhar esse conteúdo, mas para nós foi. Então, de forma geral, quando a gente vai trabalhar com essa técnica, a gente fala para trabalhar as cores primárias. Por quê? Porque daí vocês vão ver a questão da formação das outras cores, tá? E vocês vão ter uma ideia, porque eu sempre, como a gente trabalha com licenciatura, a gente sempre fica pensando que uma coisa é o artista, como vocês viram, ele tem um suporte adequado, ele tem tinta à vontade, ele tem tudo isso, ele pode comprar as melhores tintas, que o ideal é a tinta acrílica, a questão do que vai misturar com aquela tinta, aquele fluido que utiliza também pode ser o melhor, tanto é que, de forma geral, quando eu fui pesquisar sobre isso, os vídeos que a gente tem muitos vídeos, assim, americano, tem uns europeus, tem uns até em espanhol, mas na língua portuguesa tem muito pouco, e as tintas que eles usam, geralmente são tintas importadas, né? Então, a gente pensou em adaptar isso, usar só as tintas nas cores primárias, tá? Então, nessa nossa adaptação, né, o que a gente fez? A gente adaptou aquela tinta que eles utilizavam pela tinta guache, usando daí as cores o branco, o azul, o amarelo, o vermelho, ou a gente deixa vocês optarem o vermelho ou o magenta, para ver o resultado também. A questão, a gente colocou água mineral, né? Mas pode ser água mineral, água filtrada, água fervida, que o legal é que seja uma água mais pura, assim. A gente colocou, eu coloquei um tracinho lá, a gente utilizou óleo de silicone para cá, sabe um óleo de silicone spray, que eu fiquei conhecendo por conta da pintura fluida. E eu fui testar com outros. E eu testei com aquele silicone de cabelo. E ficou muito bom.
Até uma vez eu sempre brinco que eu peguei um em casa que era da minha filha e fiz e ficou maravilhoso, mas era um daqueles bem caro. Então, mas então vamos usar o baratinho mesmo, né? Usar um mais em conta. A cola escolar que a gente utiliza, né? Esse aqui praticamente é o material que a gente está trabalhando, falando para vocês usarem. Copinho descartável. Eu sempre guardo assim, que eu tenho uma questão meio ecológica também, e é uma das coisas que me trouxe para tinta guache, tá? Porque se vocês forem pensar em outro tipo de tinta, o resultado pode ficar mais interessante, só que eu gosto mais da questão da tinta à base d'água, tá? O copo descartável, que vocês tiverem, daí guarda, copinho de iogurte para a gente fazer a mistura. A única coisa que é meio assim, mas também dá para vocês fazerem sem, é esse maçarico aí, que quando a gente faz oficina presencial, vocês não precisam ter isso, porque a gente tem um maçarico e a gente faz com o de todo mundo, né? Agora, no caso aqui, né, vocês vão ter que ou fazer sem ou emprestar de alguém aquele maçarico de cozinha, né? Luvas, a gente, quando faz oficina, sempre oferece para vocês, mas também, se vocês quiserem sujar, não tem problema, porque não é uma tinta que vai dar nenhum problema. Jornal, guardanapo, tudo isso. E a tela, então, o que que a gente fez? Quando nós fazemos a oficina presencial, eu tenho aquele material que eu falei para vocês, que é no formato arredondadinho, né, de acrílico, e nós fizemos como se fosse um suporte de uma tela. Colocamos o quê? Cola e tecido, tá? Então, vocês vão poder usar o quê? Ou telinha, se vocês quiserem, ou dá para fazer, eu vou fazer uns vídeos assim, que eu tô para gravar um vídeo adaptado para um material mais simples ainda. Eu até tô guardando em casa. Caixa de sapato, caixa de papelão. Vocês podem fazer nessas caixinhas aí. O ideal é só passar uma mão de tinta branca, mas a gente vai mostrar toda a técnica depois, não fiquem preocupados. Então, se vocês tiverem, já vão guardando, sabe? Caixinhas. E é legal, uma que eu gosto muito de guardar é a de pizza, gente, porque essa tinta, né, essa pintura, ela faz, digamos assim, uma leve sujeirinha, que ela vai escorrer. Então, se você guardar aquelas formas, né, de pizza, você já faz a sujeirinha ali e não vai levar bronca de ninguém, porque sempre quando eu faço isso, eu faço a maior meleca. Eu moro em apartamento, né? Então, imagina. Então, esse seria o material e a adaptação que a gente fez, tá? Aqui, eu acho que vou passar para vocês, né? Eu vou ter que pedir para deixar a gente entrar, gente, aqui. Pessoas pedindo. Já coloco, eu vou interromper e vou colocar de novo o compartilhamento, tá? Senão as pessoinhas vão ficar lá perdidas. Bom, então, a gente já quis falar o material agora, por quê? Porque daí vocês podem já ir guardando esse material, que o legal, eu gosto de fazer, trabalhar com materiais que a gente tem em casa. Então, essa oficina, e nós estamos em casa e vocês provavelmente também, então a gente não vai poder se encontrar, né, esse ano. E eu acho que nem para o fechamento da oficina. Então, vão guardando esse tipo de material aí. Essas orientações, vocês querem falar? Não? Como que seria a proposta? Bom, então tá. A questão de como nós pensamos. Então, a gente, né, começamos agora com nosso encontro de hoje. Depois, nós vamos trabalhar com vocês várias atividades remotas, que vão ser o quê? Leituras, vídeos, a gente vai dar alguns textos também, na verdade, nós temos algumas coisas escritas sobre isso. Nós vamos refazer, então, eu e o Renato, nós fizemos ano passado, acho que nós fizemos, o ano passado eu fiz umas 3 vezes essa oficina, eu acho, e um fui para Química. Renato, depois você fala um pouquinho, tá, Renato? E daí, depois que a gente fez, nós adquirimos vários materiais para fazer, então a gente fez vários experimentos, tudo anotadinho lá, nossas coisas, né? Como se fosse uma questão no laboratório mesmo, todo esse material. Mas então a gente vai
readequar e trabalhar de uma forma mais simples. E depois a gente vai fazer uma atividade final, porque vocês vão fazer tudo isso e vocês vão fazer a pintura fluida de vocês. A gente vai dar algumas sugestões, né, algumas técnicas. Na verdade, a gente vai dar a mais básica, mas é lógico que vocês podem virar um Pollock depois, não tem problema não. Então, a nossa proposta inicial seria com as tintas das cores primárias, né, com o material mais simples possível, papelão, se vocês tiverem telinha, usa, se não, depois só vou dar uma recomendação em relação à tela, tá? E daí depois a gente vai fechar. Essa data a gente fecha depois que a gente finalizar a gravação, mas a gente vai pensando aí nessa, que data seria, tá? Vamos voltar para a questão, então? Vamos, acho que agora sou eu que assumo, né, a fala um pouquinho. Prometo não me estender muito. Como a professora Josi já estava comentando, a gente aplicou várias vezes essa oficina no passado, né? Uma foi específico o pessoal da química, outra foi o pessoal da artes, outra foi o pessoal misto. A gente acabou adquirindo algumas experiências bem interessantes referentes ao tema, principalmente quando envolve um público mais diverso, mas eu já vou entrar nesse assunto, né, daqui a pouco. Então, assim, com exceção, acho que teve alguém que entrou agora por último, que talvez tenha pego a oficina planetária, não sei se ainda está na sala, mas agora eu vou voltar e fazer uma provocação com os participantes. Eu gostaria de que, devido a vocês, a área de formação de vocês não tive acesso às inscrições, então eu não sei, né? Eu gostaria que vocês me falassem qual que é a área de formação de vocês, Tatiana, Rafael, Aline, se vocês puderem nos contar, porque eu não conheço vocês. Eu acredito que a professora Josi conheça todos, mas se vocês puderem nos contar. Então, eu pedi para eles escreverem no chat, depois eu vou falando para você aí, tá bom? Tá. Rafael falou que está no primeiro ano de artes. Gente, Tatiana aqui. Tatiana é licenciada em Química e Aline, Artes, terceiro ano. Ótimo. Então, a gente está aí com um público diverso, né? E esse questionamento que a Rosilene fez lá no começo, gente, serve para os dois lados. Por que eu digo isso? Agora eu entro numa experiência particular minha, porque a gente sai da graduação, né? Pensa, vou ali para um colégio, vou dar aula, vou trabalhar na minha área ali da Química, onde eu estudei meus 4 anos para isso, eu vou ali trabalhar na minha área da Artes, onde eu estudei 4 anos para isso, eu sei muito. Mas e você chega lá e se depara com um ambiente totalmente adverso, né? Por exemplo, eu, né, caí trabalhando com uma turma do Fundamental 1, né? Não como primeiro professor, mas eu estava lá ajudando. Eu era professor responsável pelo laboratório, e quando eu me vi, eu estava lá, ajudando os professores do primário a dar aula de ciências para os alunos do primeiro, e de repente ia lá, dava um pulinho na artes, e você acaba tendo essa dinamicidade na escola. E se você não sai preparado, você tem que acabar pensando. E é isso que vem ao encontro dessa nossa oficina e das questões que a Rosilene levantou para vocês. Né, eu queria saber se vocês chegaram a pensar, né, dos dois lados. Isso é uma pergunta que vale, né, tanto, ali está posto para química, né, mas ela vale tanto para química quanto para artes, porque a interdisciplinaridade é esse viés duplo, né, desse vai e vem. Então, vocês conseguiram pensar em alguma questão que vocês poderiam trabalhar nesse contexto da pintura fluida voltado para a área de vocês? Talvez o Rafael está no primeiro ano, tem uma visão mais próxima, tem uma visão diferente da Tatiana, que já é, por exemplo, formada em Química, e é isso que é interessante, né? Qual que são, vocês tiveram, ou não tiveram também, né? Não tem problema algum, nós estamos aqui todos para aprender, né? Eu queria que vocês me contassem. Uhum. Podem escrever no chat, gente. Então, até se não visualizaram essa linha interdisciplinar, também podem falar. É super válido, tá? A gente está aqui justamente para isso. Tá, Rafael trouxe, eu acho que daria justamente para trabalhar a questão da mistura de cores primárias, tá? Tatiana, ainda não tive uma ideia fixa, mas já trabalhei as cores em cromatografia, ótimo. Então, a gente esbarra
a gente esbarrou numa... Opa, levei mais uma. Ensinar as secundárias e terciárias. Então, aí a gente esbarrou numa questão muito importante, né? As cores para cada uma das áreas, né? A Tatiane puxou lá para cromatografia, eu sou da química também, Tatiane, então, né, a Roselina também é da química, então a gente está aqui em duplas, né? Química e artes, né? Então, ó, a gente puxa isso para o nosso lado, né? Quando a gente vai trabalhar essa questão da cromatografia em outras áreas também, né? O espectro visível, a gente puxa bastante, e lá para artes também, como a Rafa mencionou, a questão das cores primárias, o trabalho das secundárias, mas se a gente for pensar, né, a raiz da química e da artes, gente, ela é muito próxima, né, a gente vai postar para vocês na sala um texto que é maravilhoso para expressar isso, né, as raízes que tem os laboratórios e os ateliês, eles são unidos, né, eles acabaram se desmembrando ao longo do tempo por vários fatores, mas eles são, né, a origem deles é uma só, né, e a gente acaba perdendo isso ao decorrer do tempo, é isso que a gente tem que resgatar, né, muitas vezes nossas aulas. Esses tempos eu participei de uma feira que teve num terminal de ônibus, era um projeto da UEPG, a gente foi divulgar os cursos, se eu não me engano, da graduação e pós-graduação, e eu estava na mesa que estava com vários trabalhos nossos da disciplina que a gente fez com a professora Josi, que era de interdisciplinaridade na arte e na ciência, e parou um grupo de meninas ali do ensino médio, elas perguntaram se eu era da área da arte, eu falei, não, eu sou da área da química, então elas ficaram me olhando, eu falei, vocês já pensaram, né, em trabalhar química com artes, ou vice-versa, artes com química, elas pararam, pensaram, falaram não, né, elas nunca sequer supunham que existia essa conexão entre química e arte. Isso é algo muito importante para a gente explorar. Aí eu já esbarrei na interdisciplinaridade, nas questões, mas a questão principal com essa técnica a gente consegue trabalhar vários problemas. Por exemplo, se eu fosse perguntar ali para a Tatiana, que era da química, você já pensou em trabalhar, por exemplo, ponto de ebulição com uma técnica de pintura? Né? Na oficina que a gente aplicou com o pessoal da química, a gente trabalhou conceitos da química dura com isso. Né, conceitos de ebulição, por exemplo, da água, por que a água e óleo não se misturam, né, a gente conseguiu, né, teve outros conteúdos que a gente foi trabalhando, mas é possível, isso com o quê? Com uma técnica de pintura, né, e nessa mesma oficina, se eu não me engano, foi o Cássio que estava, o professor José, não lembro quem que estava nela, que trabalhou um contexto totalmente voltado para isso. Eu não me atrevo a falar, gente, porque não é minha área, eu mais aprendi naquela oficina essa parte do que... Sim, mas a questão a gente conseguiu, né, se aproximar muito, né, desse contexto interdisciplinar, então você consegue. Eu aponto aqui alguns aspectos que a gente trabalhou com a química, né, por exemplo, esse ponto de ebulição da água, porque, né, substâncias polares e apolares, a gente entrou. Daí, se o Cássio quiser comentar, o professor, de alguns tópicos da arte que foi trabalhado, que daí se esbarram também com o que o pessoal falou ali nos comentários. A questão a gente unir, né, tudo isso numa prática, né, e voltar e pensar que essas duas áreas, elas têm raízes em comum, né, isso é um campo da interdisciplinaridade maravilhoso, né, tem N possibilidades. E eu acho que eu já falei demais, estourei meu tempo. Tá joia, Renata. Você falou muita coisa importante, né? Principalmente essa questão da química, essa aproximação, laboratório, né? É bem próximo, né? Um de outro, onde que se fazia o ateliê do laboratório. E o que acontece? Os primeiros pintores, eles produziam as suas tintas, então eles tinham que entender muito. E com a questão da industrialização, de se comprar tintas prontas, a gente acabou perdendo isso. Então, às vezes, nós que trabalhamos com tinta, a gente tem dúvidas em relação ao tipo de tinta, né? O que é que a química estuda e trabalha muito mais e pode contribuir. Então, eu sempre falo, por isso que eu gosto muito dessa aproximação, porque a arte, ela tinha muitos conteúdos, então, de química, de física, igual a questão, eu estou trabalhando com a questão da matemática, perspectiva, a questão da ótica, para os artistas eram muito importantes, e a gente foi perdendo isso. Nós, de forma geral, mas o artista de ponta, né, que ele tem essa aproximação. Então, é bem interessante isso. Então, e ela não trabalha só
química e arte. Trabalha física também e outras questões aí. E daí, se a gente for pensar nas proporções, matemática também, né? É tempo que tem que deixar. Então, ela trabalha muitas coisas. Então, quando a gente pensa em atividades interdisciplinares, a pintura fluida é um caminho bem bacana. Aqui, só para vocês terem uma ideia, meio que a gente finalizando, depois eu vou abrir para a gente conversar mais, tá? Vou mostrar aqui, então, a partir daquele, no formato que eu disse que nós fizemos, né, com aquele acrílico, coberto com tecido, cola. Então, os alunos fizeram isso aqui. E com as cores primárias, e vocês olham lá, eu falei que tinha verde, quais eram as cores que eu falei? Branco, azul, amarelo e vermelho. Vocês estão vendo outras cores ali, né? E assim, ó, mesmo aqui a gente mudou um pouquinho alguns, digamos assim, ingredientes de uma para outra. Esse aqui é um dos resultados, fica bem interessante. Vai surgindo. Vocês vão, tem que ficar todo mundo com vontade de fazer, tá? E vocês podem fazer igualzinho, não vai ficar uma igual a outra, com certeza, tá? Bom, então é o seguinte, Rose quer falar mais alguma coisa? Cássio? Não? Eu posso apresentar o vídeo com os resultados, É. alguns Então, resultados da oficina. então daí para fechar, quer falar mais alguma coisa, Renato? Não, eu acho que não. Se eu for começar a falar, eu não paro mais. Então, vou deixar para quando a gente tiver mais tempo. Então tá, então nós vamos, o que que vai acontecer então? A gente vai fazer um grupo, vocês estão colocando, acho que o telefone lá, pedi para colocar o WhatsApp, né? A gente vai fazer um grupo, a gente vai trocar informações, a gente vai fazer isso, por quê? A gente sabe que tem gente que vai ter mais tempo, tem gente que vai ter menos tempo nesse período, né? Então, quem tiver mais tempo pode ir lendo, pode ir criando, pode ir fazendo técnicas, e quem tiver menos tempo, de repente, só dá conta de fazer uma coisa. Então, a gente encerra por aqui, daí para encerrar, assim, o nosso vídeo, a gente passa esse videozinho, né? Vamos ver se dá certo. Senão eu já corto sem o videozinho. Vamos ver se dá certo. Aí a gente encerra com ele, tá bom? Mas fiquem aí que a gente vai conversar ainda. Eu acho que não vai. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Vamos para. Será que dá? Só ativar o áudio, peraí. Me diga se está aparecendo. Tá. Então vamos lá. Eu fiz esse videozinho aqui. Ele tem 1 minuto. É um pouquinho das nossas experimentações com pintura fluida. Ele não tem áudio mesmo, então. Esse aí, gente, é quando sobra tinta no potinho final. E o que que a gente vai fazer? Não vamos desperdiçar tinta. Vamos lá. Nas nossas oficinas, a gente sempre faz uma tela com todos. Bom, então, fechamos com esse vídeo. Interrompendo a gravação, então.